Boa noite, irmãos, e a paz de Deus esteja com todos nós. Eu hoje vim ajudar vocês a refletir, ou seja, vamos refletir junto a respeito do renascimento e da reencarnação. São dois pilares importantes da doutrina espírita. A reencarnação, entendida não apenas como o retorno do espírito à vida corporal, mas como um processo contínuo de renascimento moral, intelectual e espiritual. Quando falamos em reencarnação, não estamos falando apenas de nascer de novo em outro corpo. Estamos falando da oportunidade divina de recomeçar, aprender, corrigir erros, desenvolver virtudes e aproximarmos-nos de Deus. Como ensina Allan Kardec, a reencarnação é uma das mais belas demonstrações de justiça e da misericórdia divina. Todo mundo aqui conhece o assunto reencarnação, né? Deve ter pensado nela e deve ter feito as suas análises a respeito do que significa reencarnar e o que significa estar aqui agora, que foi uma nova reencarnação, né? Então vamos lá. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 166, a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal passa por novas existências. Pô, mas essa alma, para atingir a perfeição durante uma vida, nossa, aqui nesse planeta é difícil, né? Aqui nós temos tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que não dá para o indivíduo se concentrar tanto assim em si mesmo e fazer essa elevação para nunca mais voltar. Não. Nós damos passos a cada encarnação, né? Tomara que demos, porque se não demos, a coisa fica feia e a coisa fica na tal da roda da samsara, como diz os hindus, né? A gente vai e volta, vai e volta, vai e volta e nunca sai dessa história, né? A reencarnação é a volta do espírito à experiência física para continuar seu processo evolutivo. Ela explica a diferença entre as pessoas, os talentos precoces, as provas e expiações, os reencontros familiares, as aparentes injustiças da vida. Sem a reencarnação, muitas situações humanas pareceriam incompatíveis com a justiça divina. Por exemplo, por que uma criança nasce saudável e com limitações severas? Por que alguns possuem facilidades extraordinárias, enquanto outros enfrentam enormes desafios durante toda a vida? Essa dúvida já passou pela nossa cabeça, né? Porque uns têm tanto, outros têm pouco, porque uns são assim, porque uns são feios, outros são bonitos, porque tá assim. Ou seja, por que há tanta diferença assim? A reencarnação oferece uma resposta baseada na continuidade da vida. Ou seja, nós agora estamos com esse corpo. Nós escolhemos esse corpo. Às vezes é difícil acreditar que nós escolhemos esse corpo, né? Mas foi um processo, nós escolhemos uma família que tem aquele DNA, você entrou ali e vai ficar parecido com aquela gente ali. Eu sou a cara do meu pai. Vocês provavelmente são parecidos com os pais ou com as mães de vocês, né? Não é verdade? E esse corpo, nós temos esse corpo para realizar as experiências. Nós não somos esse corpo, certo? Vou fazer uma comparação para vocês, que vai ficar bem legal. Vocês, quando chegam na janela, vê os carros passando na rua. Se o vidro é fumê, você vê o carro, mas não vê o motorista, certo? E aí, trocentos automóveis circulam para lá e para cá, e a gente só vê o automóvel, os automóveis, não vê os motoristas. Mas quem conduz aqueles carros? Os motoristas, não é? Então você vê aquele carro, mas não faz ideia de quem está dentro daquele carro, comandando aquele carro. Então nós, se fôssemos como um carro, quem está comandando esse processo? Nós, o espírito, que está aqui, que ninguém vê, mas é ele que comanda todo o processo. Então tudo aquilo que a gente faz e que a gente se move, tem esse comando interno que a gente não vê, mas a gente acha que é o corpo, que eu sou esse carinha aqui, esse Fusca 1951, né? Eu não sou esse Fusca 1951. Eu estou
Fusca 1951, eu posso na próxima encarnação vir Mercedes-Benz, né? Um carrão, né? Ou seja, um cara bonitão, né? Uma Mercedes. Mas nessa agora eu nasci Fusca 1951. E é com esse carrinho que eu estou correndo pela estrada faz 75 anos e espero correr mais um pouco ainda. É com esse carrinho. Na próxima encarnação, vou ver se eu escolho uma Mercedes, uma coisinha assim mais bonitinha, né? Mais forte, mais resistente. Jesus e o renascimento. Embora a palavra reencarnação não apareça explicitamente nos evangelhos, existem diversas passagens que apontam para essa realidade. A palavra reencarnação não aparece nos evangelhos, vocês sabem por quê, né? No concílio no ano 357 d.C., a Igreja Romana fez um concílio e decidiram que não, reencarnação não. O processo aqui, vamos dizer que é uma vida só, porque aí o cara come melhor na nossa mão. Se você disser que o cara tem outra oportunidade, que é só uma existência, ele vai ficar mais folgado, não vai ficar tão preso à igreja assim, né? Então, corta fora e tiraram todas as referências. Mas ficaram algumas ainda, que a gente consegue ver. Existem diversas passagens que apontam para essa realidade. No diálogo entre Jesus e Nicodemos, encontramos o seguinte: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O Nicodemos perguntou como poderia alguém voltar ao ventre da mãe, né? Que achou que ia ter que, para nascer de novo, tinha que voltar para dentro da mãe. Jesus responde falando do nascimento da água e do espírito, ou seja, do corpo e do espírito, indicando uma realidade mais profunda que o simples nascimento físico. Trata-se, portanto, de uma referência ao renascimento espiritual através de sucessivas existências. Reencarnar é uma lei de amor. Ninguém reencarna por praga, né? Por maldade. Não, a gente encarna é porque a lei do universo nos dá essa oportunidade. A lei do universo, quem é que comanda a lei do universo? Deus. Deus é a lei do universo. O que é que Jesus disse que Deus é? Amor. Então, todo o processo nosso é um processo amoroso. Nós reencarnamos num processo amoroso. Às vezes, a gente reencarna, às vezes, com uma programação pesada, né? A gente tem que recuperar algumas coisas, tem que encontrar algumas pessoas que a gente não queria ver mais, né? Nunca mais na existência, e a gente vai ter que se defrontar com ela, mas isso não é safadeza dos espíritos que comandam o processo. É um comando amoroso. Você vai passar por isso carinhosamente, vai lá, vai se defrontar e vai resolver essa parada que ficou pendente. Certo? Existem paradas que a gente só resolve na outra encarnação, mas tem paradas que a gente consegue resolver nessa própria existência. Certo? Ó, vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo. Há 3 anos atrás, eu já falei aqui antes para vocês que eu tinha 5 amigos, que 3 morreram, um me traiu e um está com 93 anos. Que estava na hora de eu arrumar novas amizades, né? Porque estou prestes a ficar sem nenhum. Pois então, quando eu digo que esse que me traiu, eu resolvi a parada. Sabe? Ele não ficou mais assim para baixo, ele continua agora assim, né? Continuo tendo 2 amigos. Né? Eu, há poucos dias, amanheci, depois do café, me sentei no sofá e tive uma sensação estranha de felicidade. Que felicidade é essa, né? Agora, de manhã cedo, a troco de quê? Quando eu estou perguntando isso, essa criatura apareceu na minha frente. Eu disse, tu? Aí eu olhei aqui para dentro, não tinha nada. Aquela mágoa, aquela coisa triste que tinha ficado aqui, tinha desaparecido. Assim, olha que legal, estou conseguindo olhar para ele sem mágoa, sem tristeza, né? Aí veio outro pensamento. Então, fala com ele. Então, tá bom, vou falar. Peguei o zap e disse, olha, eu quero falar contigo. Ele disse, opa, aparece aqui às 7 horas, que tem uma reunião depois às 8, mas dá tempo da gente conversar ainda. Aí fui lá, quando cheguei lá, nós nos abraçamos. Sabe quando a gente abraça alguém assim, com vontade, com força? Ele me abraçou assim, eu abracei ele assim, nós ficamos um tempo abraçados, sabe assim, de saudade, de que coisa boa a gente tá ali, sentamos, ficamos meia hora conversando, botamos a vida em dia, e da saída, outro abraço daquele, assim, graças a Deus, né? Aquela tristeza, aquela coisa que tinha ficado dentro de mim, desapareceu, então eu continuo com 2 amigos.
Uma amiga minha que estava na reunião, queria depois, disse assim, ó, eu não sei o que aconteceu com ele, mas ele estava tão feliz. Assim, ó, que bom. Então, não foi só da minha parte. A outra pessoa também ficou feliz. Então, assim, se nós temos uma amargura, uma tristeza que está aqui dentro por qualquer motivo, nessa existência, por favor, resolve nessa, sabe? Vai lá, faz esse processo de limpeza dessa coisa e se livra desse abacaxi, porque não vai ter que voltar um dia para ter que reparar essa história. Repara agora e já sai daqui livre, né? Quem sabe se a gente conseguisse resolver todas as paradas antes de morrer, quem sabe até a gente já podia seguir para um outro plano superior, né? Melhor do que esse. Mas se a gente carrega, vai desencarnar carregando montes de tralhas dentro da gente, não é bom sinal. Significa que vai voltar. Vai voltar. O verdadeiro renascimento. Mais importante que nascer novamente é transformar-se. Há pessoas que reencarnam muitas vezes sem modificar significativamente seu comportamento. E há outras que, em uma única existência, realizam profundas mudanças interiores. Assim, ó, nessa encarnação, nós podemos nascer mais de uma vez, com o mesmo Fusca, com o mesmo carro, entendeu? Mas nascer novamente. Vocês provavelmente já disseram assim, ó, nossa, eu falei que o fulano ele é outra pessoa. Já? Encontrei o fulano, nossa, ela é outra pessoa. Ela é outra pessoa. Com o mesmo corpo, mas é outra pessoa. Ou seja, aquele espírito já não é mais aquela coisa ruim que estava, agora é uma outra pessoa. E às vezes nós olhamos para nós e quando pensamos no passado, nossa, eu sou outra pessoa. Né? Não sou mais aquele cara. Entenderam? Então a gente pode renascer na mesma existência. Basta que a gente faça os nossos processos de limpeza daquilo que não serve mais, faça faxina no nosso interior. Cara, ele tá outra pessoa. Oba, que bom. É porque ele não é mais aquele. Ele agora é uma outra pessoa. Entenderam? Nós também podemos ser assim. Alguém pode nos encontrar e dizer, encontrei o Adilson na rua. Cara, ele é outra pessoa. Fala outros assuntos, sabe? Tem outra cabeça, tem outra forma de encarar a vida. Ele não é mais o mesmo. Mudou. Então ele não precisou esperar para reencarnar. Ele já renasceu nessa vida mesmo. O verdadeiro renascimento acontece quando o orgulho dá lugar à humildade. O egoísmo cede espaço à fraternidade. O ódio transforma-se em perdão. A revolta converte-se em aceitação. É possível renascer, como eu disse, sem reencarnar. Cada decisão de melhorar é um novo nascimento da alma. As famílias e os reencontros. Vamos lá. Os laços familiares se acabam com a morte. Muitas vezes, não se acabam. Os laços familiares não se acabam com a morte. Muitas vezes, reencontramos antigos amigos, espíritos afins, credores e devedores do passado, companheiros de antigas jornadas. A família é uma escola de aperfeiçoamento, ou seja, nessa existência, com toda certeza, as pessoas que estão na minha família são pessoas que eu já vivi junto com elas e que nós somos, no plano espiritual, uma família ampliada. Existe o conceito de mônada, não sei se vocês conhecem isso. A mônada seria um conjunto, ou seria assim, um grande ser que se divide em muitos outros e cria essa família que ela tem a mesma origem, né? Então são pessoas afins, que têm afinidades, e elas nascem em vários lugares. Por exemplo, às vezes a gente encontra alguém na rua que a gente nunca viu, e quando olha, engraçado, né? Interessante. Um dia eu estava no clube sentado, no Lira Tênis Clube, e entrou um cidadão pela porta dentro, um cara grande, quase 1,90 m. Quando ele entrou e veio na direção, eu me levantei, fui na direção dele, cumprimentei ele, me apresentei, ele também era engenheiro, a gente se cumprimentou, falou, tal, alguma coisinha lá, e quando eu voltei para minha cadeira, eu disse, Jesus, o que eu fiz? Por que eu fui cumprimentar um cara que eu nunca vi na minha vida? Eu nunca tinha visto esse cara, foi a primeira vez que eu vi. Por que eu me levantei e fui lá e cumprimentei ele? Eu fiquei assim, meu Deus, esse cara, a gente se conhece de um outro lugar, né? Aí depois, mais tarde, conversando com ele, rimos bastante. Nós nos conhecemos de algum lugar, cara, desse também.
Eu gosto muito de ti, Alice, né? Por exemplo, por que a gente nunca tinha se visto e, de repente, criou ali uma afinidade rápida, imediata? Não, cara, a gente já viveu em outro lugar. Já pertencemos à mesma família, mesma comunidade, já fomos irmãos, alguma coisa nós já fomos antes, porque foi uma coisa assim imediata. Foi uma experiência que assim, puxa, isso acontece comigo? Não, não é só comigo. Provavelmente já aconteceu com vocês. Se não aconteceu, vai acontecer a qualquer momento de a gente se encontrar com pessoas com quem a gente tem uma afinidade muito grande e a gente não tem ideia de por que a gente tem essa afinidade com aquela pessoa, né? Ou seja, nós temos uma história de outras existências. Nós somos, talvez, espíritos dessa mesma família espiritual que tem a mesma maneira de encarar, de processar, tem mesmo nível de amor no coração. Então, quando a gente se vê aqui, a gente se acha. São as tais almas gêmeas, né? Falaram nisso? Almas gêmeas. Por que almas gêmeas? Porque elas se parecem, têm muita coisa em comum, porque provavelmente pertencem a uma estrutura maior do que aquela que a gente conhece aqui na vida, na existência. A família é uma escola de aperfeiçoamento. Ali todos aprendemos e ensinamos. Nem sempre os familiares são reunidos por afinidade. Muitas vezes são reunidos por necessidade evolutiva. Então, assim, nem sempre na família a gente vem já de uma vivência, de uma mesma experiência. Mas nós temos o mesmo aprendizado para fazer. Os irmãozinhos lá de cima ajeitam, vocês vão aprender esse negócio aqui, vocês vão trabalhar junto, né? Vão ser marido e mulher, vão ser irmãos, vão ser pai e filho, vão ser alguma coisa, mas vão estar juntos, porque o aprendizado de vocês vai ser o mesmo. Vocês têm essa meta nessa existência de aprender isso. E a gente nasce sem saber que tem que aprender a coisa, porque a gente não traz aquele papel, né? Aquele caderninho de como funciona. Sabe, a gente compra um eletrodoméstico e vê como é que chama? Manual. O manual de como é que funciona. Aí você não tem o manual de como funciona, você tem que ir pela intuição, pelo sentimento, pelas coisas que vêm de dentro, que é o comando do motorista, que está mexendo no câmbio, né? Acelera, primeira, vai de ré, vai para frente, vai para a direita, vai para a esquerda, o comando interno. Então a gente tem que seguir o comando interno e a gente vai em frente, né? A mensagem espírita, não, estava lá ainda nas provas. Nos na família. A família é uma escola de aperfeiçoamento. Ali todos aprendemos e ensinamos. Nem sempre os familiares são reunidos por afinidade, mas muitas vezes são reunidos por necessidade evolutiva. Onde existe conflito, frequentemente existe oportunidade de reconciliação. Atenção, onde houver conflito entre eu e qualquer que seja a pessoa, ali existe uma oportunidade de reconciliação, não só nesse nível aqui, mas num nível superior. Por isso que é tão importante a gente não deixar as adversidades tomarem conta de nós, ou seja, as inimizades, os rancores. Não. Rolou isso aí, é para consertar. Apareceu um rancor, uma mágoa, é para consertar, não é para guardar, sabe? Mágoa não se guarda, porque se guarda, vira doença. Aí é um outro papo que eu vou levar outro dia. Se bota a mágoa para dentro, ela vira doença. Aí é mais complicado para consertar. Onde existe conflito, frequentemente existe oportunidade de reconciliação. Onde existe amor, existe continuação de uma história construída ao longo dos séculos. As provas e os desafios. Quando compreendemos a reencarnação, passamos a enxergar os desafios sob outra perspectiva. A enfermidade pode ensinar paciência. Como é que vocês são de paciência? Tem muita paciência? Tem? Se tem, por favor, me ensina. Pelo amor de Deus, eu preciso urgentemente a ter paciência. Eu ainda não consegui. Essa tal da paciência. E, por favor, se vocês já conseguiram, liguem para mim e me conta como é que faz. Porque eu não sei. É uma experiência terrível, né? A tal da impaciência, quando o cara é impaciente, né? Porque por mais que ele se controla, tem uma coisa que vem de dentro e mexe, o cara se segura, bate o dedo, bate o pé. Eu ainda não aprendi, gente. Será que eu vou ter que nascer de novo para aprender isso?
Eu tenho ainda um tempinho, vou ver se nesse tempo que me resta eu vou aprender esse negócio. Ah, Jesus, a enfermidade pode ensinar paciência. A limitação pode desenvolver humildade. A limitação pode desenvolver humildade. Você não consegue mais andar, você vai ter que ter humildade de aceitar ajuda alheia, né? Você não se manda mais sozinho. Então, baixa a bola, porque você precisa de alguém que lhe ajude. A perda pode despertar valores espirituais. A perda de pessoas, perda de parentes, perda de amigos, né? Perda de familiares. Isso leva a gente a uma reflexão muito profunda, não é? Quando a gente perde alguém assim, não digo assim, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, perdeu um pai. Meu pai tinha lá 90 anos e quando ele faleceu, era uma coisa assim mais natural. Agora, perder um irmão, perder um amigo, é difícil, né? Perder um filho, então eu não quero nem saber como é que é, né? Porque deve ser desesperador, né? Perder um filho, né? Então, essas perdas, elas têm assim um chamado muito forte para a gente ir além daquilo que é material, para ir para o lado espiritual, para entender o que significa isso, sabe? E fazer essa mexida geral, assim, para compreender como é que funciona a vida, como é que funcionam as coisas, né? A dificuldade pode fortalecer a fé. Toda dificuldade que a gente tem, ela nos induz a ter fé, né? Isso não está dando certo, mas eu tenho certeza que vai dar. Então você vai puxar de dentro de si aquela convicção, aquela certeza, a fé, porque fé é certeza, né? A certeza de que isso vai dar. Então, tá complicado por aqui, mas eu vou lá, sabe? Tem pessoas que estão, isso aqui tá difícil, tá bom, tá difícil, não é para mim. É a pessoa que se julga menos, que se embota, né, que trabalha contra si mesmo. Mas o indivíduo que tem força de vontade, ele olha para o negócio e se eu não sei fazer, mas eu vou aprender. Ou seja, bota vontade, bota força, bota fé na sua própria vida. Isso não significa que ao reencarnar buscamos o sofrimento. Não, mas buscamos compreender que toda experiência pode ser transformada em aprendizado. Como o aluno que passa por exames para avançar a série, o espírito passa por provas para crescer. Então, todas as dificuldades que nós passamos são provas a que nós nos submetemos para aprender como se faz aquilo, o que aquilo significa. Então, sempre que a gente tem uma dificuldade, tem que entender que aquela dificuldade que se apresentou é a oportunidade de eu dar um salto e aprender. Lá na escola, quando eu estudei, tinha provas no final do ano, no final do mês. Ainda existe isso? Ainda tem? Porque eu ouvi dizer que tinha desaparecido as tais das provas. Tá, tem prova. E aí, quem é que passa para o ano seguinte? Quem faz a prova, certo, né? Quem resolve o problema. Da prova de matemática, por exemplo, aula de matemática. Quem é que passa na disciplina de matemática? Quem resolve os problemas. Lembre-se disso. Só passa em matemática quem resolve os problemas. Então, assim, ó, nós só passamos para um nível superior existencial se nós resolvermos os problemas. Se nós erramos, patinamos, nós vamos ficar ali patinando. Então, a gente precisa estudar mais, prestar mais atenção no que está acontecendo para resolver o problema. Problemas não existem para nos empatar, problemas existem para a gente resolver. Quando a gente faz disso uma maneira de viver, né? Problemas existem para resolver. Sempre lembra da escola. A professora dava o problema e a gente tinha que resolver. Aí passava, aprendi e passava de ano. Assim era a nossa vida. Não esqueçam, problemas existem para resolver. Renascer todos os dias. A mensagem espírita não nos convida apenas a acreditar na próxima encarnação. Ela nos convida a viver melhor esta encarnação. Então perguntemos-nos: o que preciso transformar em mim? Que ressentimentos ainda carrego? Quem preciso perdoar?
Que virtudes devo desenvolver? O que eu trouxe para aprender nessa existência? Estão me acompanhando? Que aspectos da minha personalidade precisam nascer para o bem, renascer para o bem? Estou repetindo antigos erros ou construindo novos caminhos? O que é que eu estou fazendo na minha vida atualmente? Repetindo velhos erros ou construindo novos caminhos? Como tenho aproveitado a oportunidade desta encarnação? Me acompanharam? Tá bom, levem isso para refletir, tá bom? A visão de Emmanuel. O Espírito Emmanuel ensina que reencarnar é receber uma nova oportunidade concedida pela misericórdia divina. Cada existência representa um capítulo de uma grande jornada. Grande jornada. Não somos seres destinados à perfeição instantânea. Não. Somos viajantes da eternidade. Passo a passo, experiência após experiência. Vamos despertando para a nossa natureza espiritual. Então tá, esse negócio de evoluir não é de hoje para amanhã. Amanhã é domingo, né? Não vou amanhecer domingo, amanhã é iluminado. Ser diferente. Não. Por mais que eu faça reflexões hoje, amanhã eu vou estar ainda pensando. E quando eu me defrontar com aquela situação, eu tenho que me lembrar, né? Do que é que isso aqui está querendo me dizer. Antes de meter os pés, o que é que isso está querendo me dizer? Aprenda a ter paciência, aprenda a ser educado, aprenda isso, aprenda aquilo. E aí você aprende, se quiser, né? Também você pode não querer. Você tem o livre-arbítrio para não querer aprender nada. Simplesmente deixa como está, toca para frente, do jeito que está, depois eu me entendo lá em cima. O que você vai se entender lá em cima, eu não sei. O que é que vão te dizer quando chegar? Eu não sei, nem quero saber. Coisa boa não vai ser. Vamos lá, queridos irmãos. A reencarnação não é apenas uma teoria filosófica. Ela é uma mensagem de esperança, pois ela nos ensina que a vida não termina no túmulo. O amor não morre. Os laços verdadeiros permanecem até depois. Sempre existe oportunidade de recomeçar. Deus jamais fecha as portas da evolução. Enquanto houver boa vontade, haverá caminho. Boa vontade é tudo que nós precisamos para seguir bem a nossa vida, né? Enquanto houver arrependimento sincero, haverá renovação. Enquanto houver amor, haverá progresso. O renascimento espiritual começa hoje. Começa agora. Porque eu posso decidir a cada momento dizer: não quero mais ser esse cara. Eu quero ser um ser humano melhor. E aí, firma um pacto com você mesmo e diz assim: a partir de agora, eu quero ser outra pessoa. Quero ser melhor. Em cada pensamento mais elevado, em cada gesto de caridade, vamos lá. Em cada pensamento mais elevado, em cada gesto de caridade, em cada esforço sincero de melhoria. Ou seja, essas coisas a gente tem que levar a sério, que possamos aproveitar o presente existência para realizar o nosso melhor renascimento. Então, voltando, o renascimento espiritual começa hoje, começa agora, em cada pensamento mais elevado, em cada gesto de caridade, em cada esforço sincero de melhoria. Que possamos aproveitar a presente existência para realizar nosso melhor renascimento. O renascimento da consciência, da fraternidade e do amor. E que possamos sair daqui com a certeza de que somos espíritos imortais, destinados à luz, caminhando através de muitas vidas ao encontro de Deus. Sabe, nós somos espíritos destinados à luz. Nós não podemos temer de que vamos acabar na escuridão. Não é para isso que eu existo. Não é para isso que eu vim para a Terra, não é para isso que eu vim para essa escola, aprender tudo isso. É porque eu estou a caminho da luz. Eu quero crescer, quero me tornar um ser humano luminoso, melhor do que eu sou agora. A cada reencarnação, Deus nos oferece uma nova página em branco. Tá? Você nasceu, seu caderno é em branco. Todas as páginas vão ser reescritas. Vão ser escritas agora, né? Então,
cuidado com o que você bota nesse caderno da sua vida. O passado explica quem somos, mas o presente permite escolher quem seremos. Tá, hoje eu sou o resultado de tudo que eu fui anteriormente. Sabe o que é? Assim, no que resultou todas as encarnações que eu tive antes? Quando eu fui até rei, fui não sei o quê, que dizem, né, que a gente foi, né, para certas coisas. É esse cara que eu sou hoje. É esse cara que nós somos hoje. Esse é o resultado final de tudo que nós fizemos até hoje por nós mesmos. Está nisso aqui. E aí eu digo assim, é bom? Cheguei lá. Ou tem umas coisinhas para melhorar? Tem, né? Se estamos aqui é porque tem. Na verdade, se estamos aqui é porque tem. Mas esse cara que nós somos hoje, ele é o melhor, ele é o resultado final. Ele é o suprassumo de tudo que nós já fomos anteriormente. Porque em todas as existências a gente aprendeu alguma coisa. E o que a gente aprende incorpora o espírito. O espírito passa a ter aquele valor, passa a ter aquela propriedade. Então, quando nós nascemos com essas coisas boas que aprendemos no passado. Então, eu sou hoje o resultado final de tudo que eu já fui em todas as existências anteriores. A pessoa pode dizer assim, mas tu é só isso? Ah, não, pode ser só isso, né? Bem assim, né? Não se julgue para baixo, né? Quantas coisas boas, se você for prestar atenção em como você é, do que você faz, de como você se relaciona, você vai ver quanta coisa boa que você já é. Né? Reencarnar é retornar à escola da vida. Renascer é aprender a lição. Muitos voltam à sala de aula, poucos decidem verdadeiramente transformar-se. Que possamos aproveitar a bênção desta existência para realizar o renascimento da consciência, do amor e da fraternidade, caminhando um passo mais perto de Deus. É isso que eu desejo para vocês, ok? Vamos em frente. Muito obrigado pela atenção.